Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui professora Cláudia Redim e hoje quero conversar com aqueles que estão se preparando para o concurso do município de Tuparendi. Hoje nós vamos trabalhar um simulado de legislação. E antes de eu falar sobre a organização do nosso simulado, quero deixar aqui os links de comunicação. Se você tiver ao longo desse simulado alguma dúvida, alguma questão que não ficou bem esclarecida, nós podemos conversar principalmente pelo Instagram, @ClaudiaRedim. Se esse simulado for útil para o seu estudo, deixe o seu joinha e deixe também a sua sugestão de simulado ou de gravação de vídeo de algum tema da parte de legislação em concursos públicos. Eu recebo bastante mensagens de alunos e nós vamos gravando na medida do possível. Então, os meus canais nas redes sociais para a gente se comunicar. E a organização do simulado que nós vamos trabalhar agora, do município de Tuparendi, nós vamos tratar da lei orgânica do município, do plano de carreira do município e de questões que se voltam ao regime jurídico dos servidores. São 28 questões tratando destes temas, que são temas que certamente vão estar na tua prova. Então, a nossa sistemática é ler a questão, vamos fazer a questão e abaixo tem o gabarito. Eu sugiro que você primeiro faça as questões que estão dispostas aqui no vídeo, até para você testar os seus conhecimentos. Depois você corrige, escuta as explicações e identifica aqueles pontos em que são necessários você voltar para a legislação, voltar para a lei e dar uma reforçada no seu conhecimento. Vamos começar então o nosso simulado com questões de lei orgânica. Vamos lá, questão número 1. Segundo a lei orgânica, compete ao município de Tuparendi, exceto. Vejam, eu sempre digo isso nas minhas aulas, a lei orgânica é a lei mais importante para o município, porque será a lei que vai organizar o município nos seus aspectos mais sensíveis, como, por exemplo, os poderes legislativo e executivo e as suas competências. Logo, todos os artigos ao longo da lei orgânica que tratam de competências, competência decorrente da autonomia, competência de poderes, competência tributária, são artigos importantíssimos, porque você pode ter certeza que terá alguma questão na sua prova tratando dessas questões, dada a importância do tema. Aqui nós estamos tratando de competências que decorrem da autonomia do município. O município é ente federativo dotado de autonomia segundo a Constituição Federal. Então você precisa ter conhecimento dessa competência. Vamos às alternativas. A. Instituir e arrecadar tributos. E antes, é importante, o enunciado está exigindo que você aponte aquela alternativa que não corresponde a uma das hipóteses de competência. Então, nós estamos em busca da alternativa incorreta. Toda vez que o enunciado estiver te exigindo a incorreta, enlace e marca para você na hora da prova, por desatenção ou por uma leitura apressada, você não perca o foco daquilo que o examinador está te exigindo. Instituir e arrecadar tributos está correto, é exercício da competência tributária. Elaborar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, leis orçamentárias que vão organizar o orçamento desse município, receitas e despesas, sobrepor-se à legislação federal e estadual. Cuidado, a própria Constituição vai dizer que os municípios, eles suplementam a legislação federal e estadual no que couber, lá no artigo 30. Logo, o município não se sobrepõe a essas legislações, ele suplementa as legislações em nível federal e estadual pelo princípio da simetria constitucional.
Letra D, fixar tarifas e preços públicos, exercício do poder de polícia e estabelecer o regime de trabalho dos servidores públicos, correto. Logo, a alternativa que está incorreta, segundo o artigo 5º da Lei Orgânica, é a lançada na letra C. Questão número 2. Olha o que o enunciado está te pedindo. Está te pedindo uma vedação. Segundo a Lei Orgânica do município de Tuparendi, é vedado ao município de Tuparendi, segundo a Lei Orgânica, exceto. E aqui nós temos uma aqui nós temos uma reprodução do artigo, se eu não me engano, 18 e 19 da Constituição Federal, que vai trazer algumas vedações aos entes federativos. Letra A, recusar fé aos documentos públicos. Recusar fé aos documentos públicos. Estabelecer cultos religiosos. Veja que o Estado brasileiro, ele é um Estado laico, ele deve respeitar a pluralidade de crenças e religiões. Conceder isenções fiscais sem observar o disposto em lei. Eu só tô confirmando aqui, tá certo, é o artigo 19 da Constituição que acaba trazendo algumas vedações aos entes federativos. Recusar fé aos documentos públicos, correto, e isso inclusive reproduz o texto constitucional. Estabelecer cultos religiosos, vejam que o Estado brasileiro é um Estado laico, a liberdade de religião, de crença, é inclusive um direito fundamental assegurado no catálogo do artigo 5º da Constituição. Conceder isenções fiscais sem observar o disposto em lei, o gestor público estará amarrado, vinculado na concessão de isenções fiscais aos limites estabelecidos em lei, lembrando que o gestor público, a administração pública, diferente do particular, pode fazer somente aquilo que está-lhe autorizado em lei. Letra D, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações diferenciadas. Alto lá. É vedado estabelecer um tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente. Agora, estabelecer um tratamento desigual, reconhecendo a situação diferenciada que esses contribuintes se encontram, não é vedado nem pela Constituição, nem pela Lei Orgânica. E letra E, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. A única legislação que está autorizada a criar distinções entre brasileiros é o próprio texto constitucional, quando, por exemplo, estabelece que alguns cargos são privativos de brasileiros natos. Então, segundo o artigo 22 da Lei Orgânica, que reproduz o 18 da Constituição, a letra a ser marcada e, portanto, incorreta é a lançada na letra D. Vamos avançar. Questão número 3. A alienação de bens imóveis dependerá segundo a Lei Orgânica de Tuparendi. Vejam que a alienação de bens imóveis e a alienação de bens móveis precisam observar algumas formalidades previstas na Lei Orgânica e que vão reproduzir algumas orientações da Lei de Licitações que se aplica à administração pública em todas as suas esferas. Então, existem formalidades por se tratar de um bem público, por se tratar de patrimônio do município, e a questão está nos exigindo essas formalidades pela Lei Orgânica. Vejam, as formalidades exigidas para a alienação de bens imóveis, elas são mais rigorosas, elas são mais solenes do que as previstas para bens móveis.
A lei orgânica, segundo o artigo 33, irá exigir, primeiro, a autorização do poder legislativo. O poder legislativo terá que dar essa autorização, terá que deliberar sobre a intenção do poder executivo de vender determinado bem de propriedade do município e adotar modalidade de licitação concorrência que será dispensada em caso de doação e permuta. E aí percebam que a questão vai fazer um jogo com os senhores. Primeiro, nós temos que ter competência desta necessidade de articulação entre o executivo e o legislativo, porque o legislativo terá que conceder, deliberar e conceder a autorização, e nós teremos que saber qual a modalidade de licitação a ser exigida pela lei orgânica, que no nosso caso, em se tratando de bens imóveis, será a concorrência. Logo, pelo artigo 33, inciso 1 da lei orgânica, a alternativa correta é a lançada na letra E. Questão número 4. O número de vereadores, observados os limites estabelecidos no artigo 29, inciso 4 da Constituição, será no município de Tuparendi o seguinte. Veja que essa questão ela é uma questão que é frequente em provas de concursos municipais e é uma questão de memorização, porque ela se refere àquela proporcionalidade entre o número de habitantes e o número de vereadores, uma proporção que é estabelecida lá na Constituição, no artigo 29, porque a partir do artigo 29 a Constituição se volta para os municípios como entes federativos. A nossa lei orgânica, lá no artigo 40, parágrafo 2º, vai nos dizer que o número de vereadores estabelecido para o município de Tuparendi a partir do texto constitucional será de 9 vereadores. Portanto, essa questão tem que estar no teu material de revisão. Importante você utilizar essas questões para também incrementar o seu material de revisão. A lei orgânica, para você não retornar o estudo toda vez para o texto da legislação, realizar material de revisão e realizar as revisões para você consolidar na sua memória de longo prazo o conhecimento, consolidar esse conhecimento, e essa é uma questão que exige memorização. Município de Tuparendi, 9 vereadores, segundo o artigo 40, parágrafo 2º, logo a alternativa correta é a letra B. Questão número 5. O vereador que não tomar posse no prazo previsto no artigo 47 poderá perder o mandato, salvo motivo justo aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. O prazo previsto em lei. Veja que o prazo para posse do vereador, que se dará ali em janeiro do primeiro ano do mandato, será o prazo de 15 dias previsto pelo artigo 47, parágrafo 2º, e se o vereador não tomar posse e não apresentar motivo que seja aceito pela maioria da Câmara, ele poderá, inclusive, perder o seu mandato. É uma outra questão que depende de memorização, um prazo objetivo que tem que estar no seu material de revisão, e logo, então, a alternativa correta pelo artigo 47, parágrafo 2º, é a letra C. Questão número 6. Compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito, exceto no seguinte caso. E aí vejam que as leis orgânicas, elas vão prever competências da Câmara que vão exigir, matérias que vão exigir não somente a deliberação da Câmara, mas a sanção do prefeito. A sanção é o ato pelo qual o prefeito manifesta sua concordância com determinado projeto de lei, e matérias que irão dispensar a sanção do prefeito. E aí a gente precisa entender que as hipóteses que exigem a sanção do prefeito,
elas se referem a interesses e assuntos sensíveis para o município, de modo a exigir essa articulação entre o legislativo e o executivo. São matérias tão importantes para o município que vão exigir deliberação da Câmara, mas concordância do Poder Executivo, a manifestação, portanto, dos dois poderes do município, e matérias que vão dispensar a interferência, não seria a palavra mais correta, mas a participação do prefeito, por se tratarem de questões mais relacionadas com a Câmara Municipal. Por exemplo, estabelecer o regimento interno da Câmara. Vocês acham que existe a necessidade de, no processo, o prefeito ter participação? Claro que não, é uma matéria que se refere diretamente à Câmara Municipal e não ao município diretamente, logo dispensa essa articulação entre os poderes. Vejam que na questão número 6, a questão está nos exigindo as matérias que dispensam a sanção do prefeito. Vamos lá, letra A. Legislar sobre tributos de competência do município e aplicação de suas rendas. Veja que nós estamos tratando de competência tributária. A competência tributária, ela vai gerar receita para o município, vai permitir que o município se desenvolva a partir de programas, a partir de ações, de políticas públicas, logo vai exigir essa articulação entre executivo e legislativo. Votar o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Essas leis orçamentárias, elas são de iniciativa do Poder Executivo, exigem a deliberação do Legislativo e vão exigir, sim, essa articulação entre os poderes do município. Aprovar o plano diretor de desenvolvimento integrado. O plano diretor, que é esse instrumento de ordenação territorial e que vai dispor diretamente sobre o interesse municipal e, portanto, vai exigir essa composição entre os poderes. Eleger a mesa diretora da Câmara. Vocês acham que o prefeito tem que participar desse processo de eleição da mesa diretora da Câmara Municipal? Não. Por quê? Porque é algo que diz diretamente com o funcionamento interno da Câmara Municipal e que não justifica, portanto, a interferência ou a participação do Poder Executivo. E estabelecer normas urbanísticas, que também está dentre as hipóteses que exigem essa composição entre os poderes. Logo, pelos artigos 5.8 e 5.9 da Lei Orgânica, a alternativa correta a ser marcada é a letra D, eleger a mesa diretora da Câmara, que dispensa a sanção do prefeito. Questão número 7. Assinale a alternativa correta a respeito do processo legislativo municipal. A lei orgânica será emendada mediante proposta de 1/3 dos membros da Câmara. Cuidado! Aqui nós estamos tratando, primeiro, a lei orgânica é a lei mais importante do município, está para o município, como a Constituição está para o Estado brasileiro. Nós estamos tratando na alternativa A da legitimidade dos membros da Câmara para propor emenda à lei orgânica. E o percentual na alternativa se mostra incorreto, porque a lei orgânica ela poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 dos membros da Câmara. A proposta será votada não em um turno e sim em 2, com um intervalo mínimo de 10 dias, nos mesmos moldes em que o é a lei orgânica lá nos termos do artigo 29 da Constituição. A proposta será aprovada por 1/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal. Errado? Nós sabemos que eu tenho votação em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias, e a proposta será aprovada por manifestação de 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal.
A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem, correto? E esse é um ponto bem importante que frequentemente cai em provas de concurso. A promulgação da emenda à lei orgânica não se dá pelo chefe do Poder Executivo, se dá pela mesa da Câmara. Muito cuidado, porque o examinador costuma inserir o Poder Executivo neste processo para te confundir. E, por fim, a lei orgânica poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou intervenção municipal, é incorreto? Num momento de excepcionalidade, como é o estado de sítio ou intervenção municipal, a lei irá vedar que a lei orgânica seja emendada por questões óbvias, porque nós estamos num momento de excepcionalidade, de anormalidade, e isso poderia comprometer o processo legislativo. Então, a alternativa correta, segundo o artigo 68 da Lei Orgânica, é a letra D. Questão número 8. No que se refere às competências do prefeito, assinale a alternativa incorreta. Cuidado! E aí, mais uma questão que trata de competência, agora de competência do chefe do Poder Executivo. Representar o município em juízo fora dele, correto, caberá ao chefe do Poder Executivo, prefeito. Vetar no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara, perfeito, vetar. É o momento em que o prefeito, chefe do Poder Executivo, manifesta a sua concordância ou não com o objeto de projeto de lei, podendo vetar por inconstitucionalidade ou pelo chamado veto político, por considerar esse projeto contrário ao interesse público, expedir decretos, portarias e outros atos administrativos no exercício do seu poder regulamentar, fazer publicar atos oficiais, perfeito, prestar à Câmara, dentro de 60 dias, as informações por ela solicitadas, salvo prorrogação. E aí nós temos mais uma questão de memorização, porque o prazo estabelecido pela lei orgânica para o prefeito prestar informações à Câmara é de 30 dias e não 60, como constou na letra E. Logo, a alternativa correta é a E, segundo o artigo 90 da Lei Orgânica. Questão número 9, e aí nós nos voltamos aos artigos que tratam da administração pública municipal, e a questão número 9 nos pede para nós apontarmos aquela alternativa que não está em conformidade com o artigo 106 da Lei Orgânica. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, correto? Isso, inclusive, é reprodução de uma orientação da Constituição Federal, que lá no artigo 37 vai trazer algumas orientações que serão aplicadas à administração pública nas suas 3 esferas. A acumulação remunerada de cargos públicos exige compatibilidade de horários, observados os casos expressos em lei. Nós sabemos. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto se houver compatibilidade de horários e de se tratar de 2 cargos de professor, de 1 cargo de professor cumulado com outro técnico ou científico, 2 cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. É isso que o texto constitucional vai nos dizer e é o que vai ser reproduzido pela lei orgânica. Então, sim, a acumulação remunerada de cargos públicos exigirá compatibilidade de horários. A acumulação remunerada de cargos públicos será admitida para 2 cargos de professor. E aí eu tenho 3 hipóteses: 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, ou ainda de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A acumulação remunerada de cargos públicos será admitida para 1 cargo de professor e outro de preferência do servidor. Errado? A própria Constituição e a Lei Orgânica te dirá as hipóteses em que será admitida essa acumulação remunerada de cargos públicos
e em nenhum momento a Constituição vai abrir a possibilidade do servidor ter essa preferência fora dos casos previstos em lei. A acumulação remunerada de cargos públicos será admitida para 2 cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, na questão número 9, a letra incorreta é a D, segundo o artigo 106 da Lei Orgânica. Avançando, questão número 10. O ensino municipal será ministrado segundo os seguintes princípios, exceto, e aí nós estamos tratando do direito à educação exercido no âmbito municipal. Letra A. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Prefeito, princípio da igualdade. Liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, observadas as concepções ideológicas da gestão municipal. Alto lá. A letra B trata da liberdade de cátedra. A liberdade tanto do professor de lecionar, né, ter a liberdade de lecionar, e a liberdade do aluno de aprender, de pesquisar, de investigar. Logo, a parte final da alternativa não está em conformidade com o 69 da Lei Orgânica. Letra C, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E letra D, garantia de padrão de qualidade. A alternativa incorreta, portanto, segundo o artigo 69, é a lançada na letra B. Questão número 11, a partir de agora a gente se volta para o plano de carreira. O serviço público centralizado no executivo municipal é integrado segundo o plano de carreira. Ali no início do plano de carreira, o plano de carreira vai nos dizer o seguinte: o quadro de cargos do município vai contemplar cargos de provimento efetivo, e aí para eu ingressar num cargo de provimento efetivo, a lei vai exigir concurso público de provas ou de provas e títulos. Cargos em comissão, que serão ocupados por pessoas estranhas à administração pública por se tratarem de cargos de livre nomeação e exoneração, e funções gratificadas, que são funções privativas de ocupantes de cargo efetivo. Não confunda cargo em comissão, que também tem atribuição de direção, chefia e assessoramento, com função gratificada, porque a função gratificada, embora também seja para direção, chefia e assessoramento, é privativa do ocupante de cargo de provimento efetivo. Então, segundo o plano de carreira, o quadro de cargos do serviço público centralizado, ou seja, do município, será integrado por essas 3 espécies de cargo: o cargo efetivo, concurso público, estágio probatório e estabilidade, o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e a função gratificada, direção, chefia e assessoramento, privativa do detentor de cargo de provimento efetivo. Logo, segundo o artigo 1º do plano de carreira, a letra correta é a letra D. Questão número 12. O recrutamento para cargos de provimento efetivo na classe inicial da categoria funcional dar-se-á por... Você pode achar que essa questão ela é muito fácil, mas as provas de concurso vão exigir nessa parte de regime jurídico, de plano de carreira, essa diferença muito clara. Como o ingresso para o cargo de provimento efetivo e a natureza do cargo em comissão e da função gratificada. Quando eu falo em cargo de provimento efetivo, eu estou falando de recrutamento por concurso público com edital, de provas ou de provas e títulos. Ingresso por concurso público, vou passar por estágio probatório para adquirir a estabilidade. Logo, recrutamento de provimento efetivo, porque eu vou ter uma relação de estabilidade com a administração pública se eu, ao longo do estágio probatório, apresentar um desempenho satisfatório.
ela se dá por concurso público e não por seleção simplificada, chamamento público, livre nomeação e exoneração, que é o cargo em comissão, ou promoção, que é uma ascensão funcional. Logo, pelo artigo 7º do plano de carreira, a alternativa correta é a letra B. Vamos avançar. Questão número 13. O provimento de funções gratificadas, segundo o plano de carreira. E aí a gente ter a clareza, e aí nós já retomamos essa questão ao longo das duas questões anteriores, função gratificada e cargo em comissão, atribuições de direção, chefia e assessoramento. No entanto, a função gratificada é privativa de servidor público efetivo, detentor de cargo de provimento efetivo. Não é ocupante de cargo em comissão, não é exclusivo de servidor com mais de 10 anos de serviço, não é vedado ao ocupante de cargo efetivo e não é privativo de servidor com mais de 15 anos de serviço. É privativo de servidor público efetivo do município. Então, na questão número 13, a alternativa correta é a lançada na letra A. Questão 14. A carga horária para cargos em comissão será, em regra, de segundo plano de carreira dos servidores de Tuparendi. Olha só, estou tratando dos cargos em comissão, direção, chefia e assessoramento ocupados por pessoas estranhas à administração pública, livre nomeação e exoneração, dispensa, portanto, a realização de concurso público e envolve uma relação de confiança entre a pessoa que nomeou e a pessoa nomeada. A carga horária, em regra, segundo o plano de carreira, será de 40 horas semanais, segundo o artigo 20. E é isso que a questão está nos exigindo, memorização. Portanto, a alternativa correta na questão número 14 é a letra B, segundo o artigo 20 do plano de carreira. Questão número 15, e aí a gente já se volta para o regime jurídico único dos servidores. São requisitos básicos para a investidura no serviço público municipal, exceto, cuidado, também é uma questão fácil, geralmente está ali no início do regime jurídico único, mas despenca em prova de concurso e como é uma questão muito simples, às vezes a gente não dá a devida atenção e faz uma leitura apressada na hora da prova, podendo inclusive cair em alguma pegadinha se a gente não der a devida importância ao tema. Requisitos básicos previstos pelo regime jurídico para investidura, ocupação, né, preenchimento do serviço público, do cargo público. Letra A, ser brasileiro nato, excluídos naturalizados e estrangeiros. Veja, eu preciso ser brasileiro nato ou naturalizado e o acesso ao estrangeiro aos cargos públicos se dará na forma prevista em lei. Então, a alternativa A já está errada. Na alternativa B, cuidado, porque às vezes o examinador eleva a idade mínima de 18 para 21, tentando jogar com a maioridade conosco. Então, muito cuidado. A maioridade, ela, uma vez na legislação foi 21, agora é 18, então muito cuidado. Idade mínima de 18 anos, estar quite com obrigações militares e eleitorais, gozar de boa saúde física e mental e ter o nível de escolaridade exigido. Logo, a alternativa correta, a incorreta, que é o que está sendo exigido na questão, é a lançada na letra A, segundo o artigo 7º. Questão 16. São formas de provimento, segundo o regime jurídico único de Tuparendi, exceto provimento é preenchimento do cargo público. E aí nós vamos ter formas de provimento e formas de vacância, e alguns institutos serão tanto formas de provimento quanto formas de vacância. E aí eu preciso ter um cuidado, porque, por exemplo,
A readaptação, né, que é uma compatibilidade das atribuições do servidor com as suas atuais limitações físicas ou mentais. Essa readaptação, ela pode ser, em alguns regimes jurídicos únicos, forma de provimento e forma de vacância do cargo público. Então, você precisa ter essa clareza, fazer um quadrinho aí no seu material para ter muito claro as formas de provimento e as formas de vacância. Provimento, preenchimento, vacância, o cargo resta vago. Nomeação, recondução, readaptação e aproveitamento são formas de provimento, são movimentações que vão preencher um cargo público, diferente do falecimento, que promove a extinção do vínculo do servidor com a administração pública pela morte do servidor público e, portanto, em nenhum momento se configura como forma de provimento. Logo, a alternativa correta, segundo o artigo 8º do regime jurídico único, é a letra D. Questão 17. A questão 17 começa a nos abordar a questão da posse do exercício no cargo público. Corresponde à aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir. O conceito acima refere-se ao seguinte instituto previsto no regime jurídico único dos servidores de Tuparendi. Veja, eu me submeto ao concurso público de provas ou de provas e títulos, passo nesse concurso e sou nomeada. Nessa linha, né, nesse processo até o provimento do cargo, eu tenho alguns atos formais a serem praticados. Eu tenho a posse, que é a aceitação expressa das atribuições, dos deveres e das responsabilidades previstas lá na lei que cria o cargo, com o número certo, com remuneração própria, me dizendo de forma analítica e sintética quais serão as minhas atribuições, e o exercício, que será o desempenho efetivo das atribuições previstas no cargo. Então, na posse eu aceito, no exercício eu começo a desempenhar efetivamente essas atribuições. Só por essa explicação a gente já percebe que a descrição do enunciado da questão está se referindo ao instituto da posse, porque o exercício é o desempenho efetivo dessas atribuições. Então, segundo o artigo 14 do regime jurídico único, a alternativa correta é a lançada na letra B. Questão 18. A avaliação realizada para a aquisição da estabilidade dar-se-á na seguinte periodicidade. Veja, quando eu estiver em estágio probatório, que é esse período em que eu serei avaliada a partir de critérios objetivos estabelecidos pelo regime jurídico único, e se ao longo do estágio probatório eu apresentar um desempenho satisfatório, eu serei confirmada no serviço público, adquirindo a estabilidade no serviço público e não no cargo, essas avaliações elas serão realizadas com periodicidade trimestral. De 3 em 3 meses eu serei avaliado por uma comissão a partir de critérios objetivos que irão documentar em boletim de desempenho o meu desempenho ao longo do estágio probatório, indicando os meus aspectos positivos e aqueles aspectos em que eu preciso melhorar. Então, a periodicidade que o regime jurídico, que a questão está nos exigindo, neste caso, segundo o artigo 21, é a lançada na letra C, trimestralmente. Questão 19. O retorno do servidor
aposentado por invalidez à atividade no serviço público verificado em processo em que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria, corresponde ao seguinte instituto segundo o regime jurídico de Tuparendi. Primeiro, lembra que eu te sugeri de fazer um quadro com as formas de provimento e vacância dos cargos públicos, segundo o regime jurídico, e ao longo do regime jurídico eu terei o conceito dessas formas de provimento e vacância. A reintegração ela vai ocorrer quando eu tenho invalidada a decisão judicial ou administrativa que promoveu o rompimento do meu vínculo com a administração e eu sou reintegrado ao serviço público por decisão judicial que invalidou a decisão judicial ou administrativa que rompeu o meu vínculo. A recondução ela vai ocorrer quando, por força de uma reintegração de outro servidor, estou ocupando o cargo que o reintegrado ocupava, eu terei que ser reconduzida ao meu cargo de origem, ou por inabilitação em estágio probatório. A nomeação, ela será forma de provimento do cargo público. A readaptação, ela se trata de compatibilizar as atribuições do cargo do servidor com as suas limitações físicas ou mentais que eu apresente. E a reversão é esse retorno da inatividade para a atividade por um reconhecimento que os motivos que provocaram a ida do servidor para a inatividade, por esses motivos não mais subsistirem, não mais se sustentarem, permitindo, portanto, que o servidor retorne à atividade. Então, pelo artigo 25 do regime jurídico único, o conceito lançado no enunciado está se referindo à reversão. Vamos lá, questão número 20. O vencimento acrescido de vantagens permanentes estabelecidas em lei corresponde. Esse também é um conceito simples, mas muito cobrado em provas de concursos municipais. O padrão remuneratório fixado lá na lei que cria o cargo é chamado de vencimento. Quando eu acrescentar a este padrão remuneratório fixado em lei vantagens permanentes conquistadas pelo servidor ao longo da sua trajetória, a denominação que o regime jurídico dá não é mais vencimento, e sim remuneração. Então, memoriza que o vencimento é o padrão fixado em lei e quando eu acrescento a este padrão vantagens permanentes conquistadas pelo servidor ao longo da sua vida funcional, eu estarei falando de remuneração segundo o 64 do regime jurídico único, logo a alternativa correta é a lançada na letra B. Questão 21, o adicional noturno será devido quando o trabalho for realizado no período compreendido. E aí, no regime jurídico, eu terei alguns adicionais devidos ao servidor quando ele trabalhar em condições diferenciadas e o adicional noturno é um deles. As leis trabalhistas, e aí nós vamos importar isso da legislação trabalhista, vai nos dizer que o trabalho noturno é aquele que se caracteriza quando desenvolvido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã de outro. E aí a questão, ela exige memorização e vai jogar com você esses horários. Então, segundo o artigo 92 do regime jurídico único, será devido o adicional noturno quando o trabalho realizado pelo servidor se realizar entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã de outro, letra D. Questão 22. O servidor que apresentar entre 6 e 14 faltas após cada período de 2 meses terá direito a férias na seguinte proporção. E aí eu fiz um quadrinho aqui para vocês, porque também é outra questão que se repete em provas de concursos municipais. Eu tenho o período aquisitivo para eu
adquirir o direito a férias a cada 12 meses, 30 dias, mas se eu tiver faltas injustificadas, esse meu período ele vai reduzindo. Até 5 faltas eu tenho direito a 30 dias, de 6 a 14, 24 dias, de 15 a 23 faltas, 18 dias, e 24 a 32 faltas eu gozarei 12 dias. Coloca esse esqueminha no teu material de revisão e volta comigo para a questão. Se eu estou falando de 6 a 14 faltas, segundo o artigo 96 do regime jurídico único, eu terei direito a 24 dias de férias, letra B. Questão 23. A licença para tratar de interesses particulares poderá ser concedida. Primeiro, trata-se de uma licença que está no âmbito da discricionariedade da administração, do gestor público. Quando a lei fala a critério da administração, ela está deixando na margem de discricionariedade da administração pública, do gestor. E ela poderá ser concedida, segundo o artigo 109 do regime jurídico único, pelo prazo de até 2 anos. E aí você precisa ter um cuidado, porque o examinador não poderá afirmar na tua prova que será de 2 anos. Poderá ser de até 2 anos a critério da administração. Então, pelo 109, a licença para tratar de interesses particulares será a critério da administração pelo prazo de até 2 anos, letra A, na questão número 23. Questão 24, a pena de demissão prescreverá em... Aqui eu estou tratando do regime disciplinar. E aí, quando o regime jurídico único se volta ao regime disciplinar, vai tratar de deveres, responsabilidades, vedações e em havendo violação, em havendo descumprimento dessas regras pelo servidor, ele estará sujeito a algumas penalidades, sendo a demissão uma das penalidades mais graves. E ao mesmo tempo em que vai prever penalidades, vai prever prescrição, que é o prazo que a administração pública possui para promover a responsabilização desse servidor. Como eu estou tratando de uma das penalidades mais graves, o meu prazo prescricional, e portanto mais complexas, o meu prazo prescricional, ele não será um prazo prescricional curto. A lei vai prever um prazo prescricional razoavelmente confortável para a administração promover essa responsabilidade, que vai envolver PAD, ampla defesa, contraditório, produção de prova e que, segundo o artigo 154 do regime jurídico único, será de 5 anos, portanto, a alternativa correta é a letra D. Questão 25, quando a gravidade da ação ou omissão torne o servidor passível de demissão, as irregularidades ou faltas funcionais serão apuradas por... Gente, ainda no regime disciplinar, quando eu estiver diante de uma falta funcional grave, cometida por ação ou omissão que, em tese, torne o servidor passível de aplicação de uma das penalidades mais traumáticas previstas pelo regime jurídico, que é a demissão ou rompimento do vínculo entre o servidor e a administração, a lei vai exigir a instauração e a apuração por procedimento administrativo disciplinar, que terá procedimento, rito, exigência e garantia de ampla defesa e contraditório e produção probatória para apurar a responsabilidade e, em caracterizada a falta funcional, aplicar a penalidade. Então, diante da gravidade, a lei irá exigir a instauração de procedimento administrativo disciplinar, segundo o artigo 156 do regime jurídico único. Questão 26.
A autoridade competente poderá determinar a suspensão preventiva do servidor pelo prazo de cuidado, também uma questão bem cobrada em concursos. Suspensão preventiva não é punição, porque o processo administrativo disciplinar ainda está no seu curso e eu não tenho ainda a apuração da responsabilidade desse servidor. A suspensão preventiva pelo regime jurídico único poderá ser aplicada por 60 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. E aí também é uma questão de memorização do candidato. E segundo o artigo 157, a letra correta, portanto, é a lançada na letra D. E vamos para a questão 27, a nossa penúltima questão. O prazo para o servidor entrar em exercício segundo o regime jurídico único, lembra comigo, posse, aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público, exercício, o desempenho efetivo. No regime jurídico único de Tuparendi, esse prazo ele vai se diferenciar de regime jurídico para regime jurídico, será de 2 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, segundo o artigo 15 do regime jurídico único. É um prazo também que precisa ser memorizado, dada a importância dele para provas de concurso. E, portanto, a alternativa correta é a lançada na letra A. E a nossa última questão do nosso simulado para o município de Tuparendi: extinto cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável será colocado em disponibilidade. A extinção do cargo ou a declaração da sua desnecessidade caracterizam a disponibilidade do servidor e não a demissão, suspensão preventiva, afastamento ou promoção. Isso é do núcleo do Instituto da disponibilidade do servidor, segundo o artigo 30 do regime jurídico único. E finalizamos aqui o nosso simulado, espero que ele tenha sido útil para o seu estudo. Vou pedir para você deixar o seu joinha, o seu comentário. Se tiver dúvidas, te espero lá no Instagram, @ClaudiaRedim, e desejo a você um ótimo estudo. Até a próxima!